Everton, pro Gabi, pro gol, pra glória eterna. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez vamos fazer nossa análise aqui sobre o título do Flamengo, o terceiro título do Flamengo de Libertadores, a final contra o Atlético Paranaense, que aconteceu aí no último sábado. Então aparece vinheta. Tivemos um jogo muito diferente, né, nos dois tempos ali no Equador, porque o Atlético Paranaense foi com a estratégia de marcar de forma individual, né? Os jogadores do Flamengo não tinha aquela marcação por zona que a maioria dos times hoje em dia usa. O Atlético do Felipão quis fazer essa marcação de forma individual e nisso travou muito o jogo do Flamengo, né? O Flamengo muito pouco agrediu o Atlético no primeiro tempo e assim, ninguém agrediu ninguém muito também não. O jogo não foi legal de assistir o tempo inteiro e no primeiro tempo, ainda assim, se alguém teve mais chances boas ali de fazer gol foi o Atlético e desperdiçou elas em todas as oportunidades, mas estava gerando mais jogo do que o Flamengo. O Flamengo até às vezes ficava mais com a bola, mas não conseguia criar algo, não conseguia ser criativo com essa bola, porque o Atlético se defendia muito bem e conseguia aqui e acolá criar boas jogadas, inclusive muitas com Vitinho, e que me deixou um pouco sem entender o que fez o Felipão, por exemplo, quando tirou o Vitinho e colocou o Rômulo, porque o Vitinho fazia algumas das boas jogadas do Atlético, até mesmo depois que estava com a menos. E o Rômulo foi talvez o pior jogador em campo nos 90 minutos. O Atlético Paranaense estava jogando bastante bem dentro da sua proposta até a expulsão. E expulsão essa que foi muito criticado o Pedro Henrique, mas assim como ano passado o Andrés foi muito criticado, né? O Davidson teve seu mérito de marcar lá e tirar a bola. O Ayrton Lucas também estava lá, fez essa diferença que até foi ressaltado na transmissão de que ele era um lateral mais rápido que o Felipe Luiz e ia gerar problemas no Atlético Paranaense. Nessa saiu essa expulsão. E o Ayrton Lucas é um jogador que eu acho menos valorizado do que deveria, porque eu acho um jogadoraço e o Flamengo está bem servido na lateral esquerda, que é algo complicado no mundo e ainda mais no Brasil. Inclusive, né, assim como o Gabigol toda final de Libertadores faz gol, toda final de Libertadores o Felipe Luiz se machuca no começo. E deve ser uma situação chata, mas nesse caso pelo menos acabou com a taça. E lá contra o River ele jogou o jogo inteiro e foi tenebroso de ruim. É verdade, teve o River. Não foi todo, então. O Pedro Henrique é expulso e o jogo muda. Logo em sequência já sai o gol do Flamengo, né? Jogadaça do craque chamado Everton Ribeiro, que mais uma final que a gente vem aqui falar que ele foi o melhor jogador em campo. Assim como lá na final da Copa do Brasil, aqui na final da Libertadores, Everton Ribeiro desfilou no gramado lá em Guayaquil e foi o melhor jogador em campo, dando a assistência para o gol do Gabigol, que não fez muita coisa no jogo além do gol, assim, errou bastante, inclusive, mas mais uma vez sendo super decisivo para o Flamengo. Já dá para dizer, como disse o Bruno Formiga, que existe a era Gabigol na história do Flamengo, existe a era Zico e existe a era Gabigol, e são as duas eras mais importantes da história desse time e que tudo gigantesco. Tá indicando de que ele vai ser coroado com a camisa 10 do Zico na temporada que vem, né? Com a saída do Diego. Já disse que é uma coisa que não se recusa, né? A camisa 10 do Flamengo. E que só ia ligar pro Zico para pedir permissão, e o Zico já disse que não
tem que dar permissão nenhuma, porque o que o Gabigol faz é muito grande. Enfim. E só não é maior do que o Zico. Só não é maior do que o Zico. Não existe. Eu já coloco essa discussão na história do Flamengo desde 2019. Mas hoje, pra mim, não existe a discussão mais. O Gabigol atropelou todo mundo. Não tem ninguém na história do Flamengo na frente do Gabigol além do Zico. Ninguém. Absolutamente ninguém. 4 gols em finais de Libertadores, 2 títulos. 2 títulos brasileiros, sendo o melhor jogador em um deles. Gigantesco. Um absurdo. Título de Copa do Brasil. Surreal. Papou todos os títulos já e sendo fundamental sempre. Sendo decisivo sempre. E colocou o nome na história do Flamengo como top 2, indubitavelmente. Quando volta para o segundo tempo, né, o Flamengo passa a querer cadenciar mais o jogo cada vez mais e atrapalhar qualquer tipo de reação que o Atlético Paranaense pudesse tentar fazer, né? Ali, o Atlético já não tinha tanta força para tentar agredir o Flamengo toda hora com 11 contra 11, por isso o foco principal do time foi a marcação, o que fez o jogo ficar equilibrado, tirar o desequilíbrio técnico, né, entre as duas equipes. Foi principalmente a estratégia de marcação, mas no segundo tempo o Atlético Paranaense, que jogou até a expulsão num 3-4-1-2, né, com o Vitor Bueno ali ficando atrás dos dois atacantes. No segundo tempo volta para um 4-4-1, porque é o que quase todos os times do mundo fazem quando estão com a menos, né? Até diminui a individualização da marcação, vai tudo para água abaixo do que foi planejado. Tava dando tudo bem e o Felipão deve ter ficado revoltado. Eu fiz tudo direito. Eu treinei direito. Estava sendo implementado direito em campo. Nós estávamos sendo melhor do que o Flamengo com a minha estratégia. E o homem dá um carrinho desse na lateral. Já dentro do cartão amarelo. E bota tudo para água abaixo. Não teve mais muita reação. O Atlético Paranaense foi ter alguma reaçãozinha lá, faltando 10 minutos, e olha lá, com algumas chances que chegaram com perigo, mas muito mais no abafa do que por qualquer coisa de criação mesmo, de estratégia. É tipo que acontece quase todo jogo de futebol. No final o time que tá perdendo vai tentando chegar de qualquer jeito. E não deu, ainda mais com quem entrou, porque se o desnível técnico já era com os titulares, imagine quando entra o Romulo, que eu falei que foi o pior jogador em campo talvez, quando entra, tudo bem que fez um gol super importante na fase anterior, mas quando entra o Pablo no lugar do Vitor Roque, o desnível aumenta, né? Ainda mais com a menos. Deve ser uma sensação muito complicada, que o que podia ser feito fizeram e se tivesse perdido diferente, talvez eles aceitassem melhor assim, consigo mesmo, né? Porque não é culpando terceiros, são eles mesmos, né? O cara que foi burro. Mas acontece, futebol às vezes faz isso e eu já até reclamei dizendo que quando o time é superior eles não deveriam poder ganhar desse jeito, mas zoando, obviamente, não é algo que acontece. E o Flamengo, que foi no seu escalação de sempre, né? No 4-4-2, losango ali, com a volta do João Gomes em relação à final da Copa do Brasil. Jogamos que foi muito bem nesse jogo também. Foi engraçado quando o Vidal entrou, porque a torcida dos equatorianos ficaram provocando por causa de toda a treta, né, do Chile querer ir para a Copa do Mundo no lugar do Equador. Pois é, muita gente inclusive falou, né, que a torcida do Barcelona de Guayaquil estava cantando mais do que a do Flamengo. E
apesar de que teve aqueles problemas, né, os flamenguistas não conseguiram ir, também era muito caro. Ainda acho difícil que tivesse mais torcedor do Barcelona do que do Flamengo lá, mas enfim, boa constatação. O Flamengo mantendo suas características, né, de sempre, trabalhando muito a bola no meio para quando chegar na frente ser mais vertical. Foi até menos dessa vez, porque tinha essa marcação muito forte que travou o jogo do Flamengo, dificultou o Flamengo de ser realmente vertical, de achar esse passe para frente. E no segundo tempo ele até tentou mesmo ser menos vertical. Tentou ser um time para ficar mais com a bola o tempo todo, para se defender com a bola, para não deixar o Atlético Paranaense ficar muito com a bola, porque estando 1-0 e com o Flamengo tendo essa condição de deixar o Atlético Paranaense pouquíssimo com a bola, dificilmente perderia esse título. Porque querendo ou não, quando você vê o jogo, você até pensa, nossa, o gol do Flamengo ainda foi ali naquele, depois da expulsão, deu tempo do time reagir. Quando reagiu, nem teve gol. Mas na verdade o Flamengo mudou a postura dele também, então não acho que necessariamente se o Atlético Paranaense tivesse conseguido segurar ali no final do primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo não ia ter feito. Até acho que teria, porque realmente é muito complicado a situação ali. O Atlético buscar um resultado com a menos contra o Flamengo era coisa muito surreal. Já o Atlético tentou ser mais vertical do que o Flamengo o jogo inteiro. Não ficava trabalhando muito essa bola, né? E o Flamengo se marcando por zona, né? Um contraste ali com a marcação individual do Atlético. O Flamengo saindo de trás mais por baixo. O Atlético um pouco mais com bolas longas. Enfim, dois times com propostas bastante diferentes em campo. E que a proposta de um foi muito dificultada por um de seus jogadores ser expulso e deixar o time na mão ali no jogo mais importante da temporada. A semana do Pedro Henrique, eu vou aproveitar a oportunidade para falar que a semana do Pedro Henrique já tinha começado mal, com ele dando, também foi como o Davidson, né? O Hendrick lá fez a pressão, até teve mais mérito do Hendrick do que do Davidson contra o Andrés para tirar a bola dele e fazer o primeiro gol da carreira. E aí depois ele fez isso. Semana maravilhosa pra ele. E ele fazia uma grande final, inclusive, né? Ele estava jogando bem. Este foi o vídeo, esta foi a nossa análise da final da Libertadores. Esta foi a nossa análise do jogo que deu o tri da Liberta para o Flamengo. Então, diz aí nos comentários se tu concorda com tudo isso que a gente falou. Se tu acha que se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso, o Atlético teria erguido a sua primeira Libertadores na história. Ou se não, se o elenco do Flamengo ia se impor de qualquer forma. E sobre o Vidal, eu, se fosse torcedor do Flamengo, estaria preocupado para o Mundial. Ele falou que eles vão, né? Vou reproduzir a fala que ele falou. Esse homem é obcecado pelo Real Madrid e todo mundo sabe por quê. Porque ele não ganha nunca. Ele também falou lá contra o Bayern, levou 8-2. Ele não aprende, é impressionante. Mas diz aí o que tu achou dessa treta aí do Vidal também, tanto com os equatorianos, tanto com o Real Madrid. E se tiver gostado desse vídeo e da nossa análise, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também, porque a gente vai analisar muito jogo aqui ainda nesse canal, então o YouTube vai te mostrar mais análises, por exemplo, quando começar a Copa do Mundo, que tá muito perto, vai ter muita análise de jogo de Copa do Mundo nesse canal, então vai fazendo tudo isso para tu receber esses vídeos quando começar a Copa. E se não tiver gostado, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais, está na descrição do vídeo, também vamos sempre estar postando lá quando tiver vídeo novo. E é isso, tchau!